Sabe aquele tema que você precisa estudar? You need to study. Acabei de te dar um exemplo de uma frase que tem o verb patterns, ou padrões de verbos, que são aqueles verbos que tem to depois, ou que tem ing depois, e causa uma confusão só. Porque, aliás, o que eles não têm é um padrão. Então, se você também tem dúvida quando que eu coloco to, quando que eu coloco ing, eu espero que esse vídeo comece a clarear a sua mente e a achar lógica, mesmo naquilo que parece não ter lógica. Então, vem comigo! Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouco aí quando que eu uso to, quando que eu uso ing, por que que é importante saber isso. E o mais importante, a minha missão aqui é te dar dicas práticas de como você inserir esse conteúdo no seu dia a dia, já que é mais um daqueles conteúdos que não adianta a gente sair decorando, porque a gente vai gastar energia aí do cérebro, que tem muitas variações e a lista é gigante. Mas eu espero que depois desse vídeo você comece a ganhar aí mais motivação e entender o porquê e como usar os verb patterns. Bora lá? A primeira coisa que você tem que entender é que quem manda é o verbo que vem primeiro. Ele que pede se ele quer ing, se ele quer to depois do verbo, se ele quer os dois. Então, por isso que eu falei. Você pensa na situação que você vai vivenciar, se é imigração, se é entrevista, qual que é a situação dentro do teu objetivo, colhe quais verbos você usaria e aí você vê qual é a combinação. Vamos começar então a ver as combinações. Primeiro, verbo que pede infinitivo. Verbo mais to mais outro verbo. Afford, help, ask, like. I like to go to the beach. She helps me to do the homework. Tem também os verbos que pedem ing depois. Avoid, imagine, deny, finish. I haven't finished working yet. Eu ainda não terminei de trabalhar. I imagine being an amazing profession. Eu imagino ser uma profissional excelente. Verbos como start, begin, continue, eles podem usar tanto o to depois outro verbo, quanto o ing, que não altera o significado. I start working ou I start to work, tá tudo certo. I begin making or I begin to make, também tá certo. I continue doing ou I continue to do, tá bom? Tem alguns verbos, como o verbo stop, remember, regret, que se você colocar um, vai ter um significado, colocar o to, né? Se você colocar o ing, vai ter outro significado. Por exemplo, I stopped sending messages, eu parei de mandar mensagem para sempre. I stopped to send message, eu estava fazendo algo, parei e aí fui mandar uma mensagem. O remember com ing, o sentido é no passado, e com to, o sentido é no presente. I remember giving you the chance, no passado. Please remember to close the door. Por favor, lembre de fechar a porta. E o regret, também com ing, tem o sentido mais do passado. I regret giving you the chance. Eu me arrependo de ter te dado a chance. E no presente, tem o sentido de sinto por ter lhe avisado, né? Então, I regret to tell you. Eu sinto te informar, eu sinto te avisar. Então, essas são as 4 combinações, as 4 padrões. Ou vai vir infinitivo, ou vai vir ing, ou vai vir os dois alterando o significado, ou vai vir os dois sem alterar o significado. Aqui na descrição vai ter a lista com todos os verbos de cada um dessas categorias. Algumas diquinhas extras para você aí. Quando eu tenho o would ou should e depois eu tenho stative verbs, like, hate, love, você vai ter que colocar sempre o to mais outro verbo. I would like to go with you, but I can't. Eu gostaria de ir com você, mas eu não posso. I would hate to be treated like that. Eu ia odiar ser tratada assim. Se você tiver o verbo e depois tiver uma preposição, por exemplo, for, aí você tem que usar ing. Thank you for being here. Thank you for helping me, ok? E também tem alguns verbos, como por exemplo o verbo need, o verbo choose, o verbo inform, que você tem que colocar um pronome objeto.
Por exemplo, I need you to help me. I choose him to go with me. Ok? Então você põe lá o pronome objeto, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal sobre ele. Deu pra perceber que é muitas combinações, né? Mas calma que aos poucos você vai pegando, vai percebendo que isso existe e vai ficando mais familiarizado. Para te ajudar agora, vamos te dar alguns exemplos de viagem e de trabalho e finalizar com aqueles erros clássicos para você cortar caminho e ir direto para a fluência. Então agora vamos a alguns exemplos para viagem. E a recomendação é que você pense em outros exemplos, em outras frases que você falaria nesse contexto. E mesmo que você não lembre o verbo em inglês, pense nele em português, procure a tradução e tente ver qual que é a combinação aí, qual que é o padrão, se vem to ou se vem ing depois. Aqui a gente tem a frase, ó, eu planejo ir para a Grécia mês que vem. I plan to travel to Greece next month. Ou ainda, eu amo viajar pelo norte do país. I love traveling to the north of the country. Ou ainda, você poderia me ajudar a achar onde que é a localização do hotel? Could you please help me to find where the hotel location is? E para trabalho, algumas frases. I can't forget the meeting tomorrow. Eu não posso esquecer da reunião amanhã. I avoid crying at work. Eu evito chorar no trabalho. My boss challenges me to make a better job every day. O meu chefe me desafia a fazer um trabalho melhor a cada dia. Então agora vamos para os erros clássicos desse conteúdo para você cortar caminho e ir direto para a fluência. O primeiro erro é acabar colocando to para tudo. Porque no português, a gente volta lá de novo o que a gente sempre fala, né? Não adianta tentar traduzir do português para o inglês. No português a gente não tem isso de combinação com gerúndio. Tudo acaba sendo infinitivo. Ar, ir. Então, por exemplo, se você falar We haven't finished to work yet, no inglês está errado. Porque o verbo finish, ele pede ing depois. Então, o certo seria We haven't finished working yet. Aqui até não causaria um erro de comunicação, mas, por exemplo, tem alguns verbos que você seria mal interpretado. I stop to smoke é diferente de I stop smoking. I stop to smoke é eu parei para fumar. I stop smoking, eu parei para sempre de fumar. Então, tem que ver aí o que você quer falar na frase. E o segundo erro é acabar colocando ing depois dos verbos like, hate and love, quando tem would e should antes. Por exemplo, would like to travel to Germany. Esse é o correto, mas muita gente acaba colocando would like traveling to Germany. Então tem que lembrar que quando você tem o would e quando você tem o should e você tem esses state verbs like, love, hate, prefer e entre outros, você tem que colocar o to mais o outro verbo. Então é isso, pessoal. Eu de verdade espero que você tenha entendido esse conteúdo. Eu sei que ele não é um conteúdo assim muito fácil, porque tem muitas variações e principalmente porque no português a gente não usa essas combinações, mas a dica permanece a mesma. Sempre pense no seu objetivo, pense na situação e aí, por fim, você pega o conteúdo para te embasar. De presente, deixamos aqui na descrição uma lista cheia de verb patterns para você, para que você possa aí, ó, criar várias frases pensando no seu objetivo, viagem, trabalho, dia a dia e assim vai. Se você gostou, se inscreve no canal para você ser avisado dos próximos vídeos, já dá o seu joinha e manda esse vídeo aí para quem, assim como você, quer acelerar o caminho rumo à fluência. Bye bye! See you next video!